Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Ney Talk, onde aqui em cada episódio nós damos profundidade naquilo que é superficial. É um podcast que eu tenho certeza que você sempre vai extrair algo de bom para sua vida, ainda mais com os convidados especiais que eu trago aqui. E hoje eu tenho um casal de amigos muito queridos que eu vou apresentar para vocês, que são meus convidados, que é o Ribeiro, também é o Marcelo de vez em quando, ele já vai falar um pouquinho sobre isso quando é Marcelo, quando é Ribeiro. Ele começou num colégio público chamado Cornélio Procópio, na cidade que ele nasceu. Também é formado em coaching, é bombeiro civil, interessante isso daqui, bombeiro civil, e hoje tem histórias inspiradoras dentro da área da fotografia. E também estamos com a sua esposa, Gutiara. Que nome bonito, Gutiara. Vamos começar por você para dar vez às damas? Seja bem-vinda. Obrigada, Ney, obrigada. Eu quero saber quem fez aí a minha biografia. Eu tô na expectativa aqui para ver qual vai ser a minha biografia. Qual vai ser a sua biografia? Ainda bem que você trouxe seu marido que vai fazer a biografia ao vivo aqui para você. Porque falou assim, Ney, é tão especial a Gutiara para mim que eu vou fazer especialmente ao vivo para ela. Oh, meu Deus. Ribeiro ou Marcelo, agora é com você. E que história que é essa de Ribeiro e Marcelo? Pois é uma história longa aí, né? Dentro dessa mudança de nome, mudanças de várias outras situações que vieram a acontecer, né? Mas até então o Marcelo foi até meados de 2010 como Marcelo. Sempre todo mundo me conhecendo como Marcelo, né? E aí em 2010, quando nós mudamos de Cornélio Procópio para Londrina, um casal jovem buscando novos desafios, buscando novos horizontes numa cidade grande, né? Como a gente falava até então. E eu me deparei com uma situação de vendas, onde eu entrei numa concessionária, comecei a aprender sobre vendas de veículos e ali a regra era o telefone e uma lista telefônica. E eu comecei a seguir aquilo que foi passado, né? Ligando para todos os clientes. Olha, vem conversar comigo, vem comprar um carro comigo, fala com o Marcelo aqui, chegando aqui, procure pelo Marcelo. E várias pessoas até então começaram a falar, não, eu vou sim, tô precisando trocar de carro. E aí, uns 15 dias depois, eu comecei a retornar para esses clientes, porque nenhum veio até mim, né? E aí, nessas ligações, eu descobri que eles tinham ido sim na concessionária, tinha procurado pelo Marcelo, mas não tinha sido eu, Marcelo. E aí eu fui até o meu gerente, expliquei para ele, falei, cara, olha, o que está acontecendo? Eu estou ligando, eu estou trazendo os clientes, mas os clientes estão falando que estão vindo aqui e não estão chegando até mim. E aí ele perguntou, como que você está fazendo? Eu expliquei, e aí ele começou a dar risada, porque ele falou, Marcelo, tem 5 Marcelos na concessionária. Era uma concessionária de 250 funcionários, muito grande, né? E foi até então que daí eu decidi mudar de nome. Até então, eu tive o sobrenome Carvalho, forte na época do tiro de guerra em Cornélio Procópio, 2001, 2002. E aí eu fui buscar a orientação da pessoa sábia na família, né? Da pessoa sábia que me acompanha toda a minha trajetória. E aí falei para minha esposa, Gutiara, falei, o que tu acha do Carvalho? Ela olhou, analisou, falou, olha, Carvalho é duro, é uma madeira, né? Ela não tem flexibilidade, ela ou quebra ou tá em pé, não tem meio termo com o Carvalho, né? E aí ela falou, por que não o Ribeiro? O Ribeiro é de Ribeirão, flui. Se ver um desafio, vai dar formas e vai contornar esse desafio e vai seguir em frente. E aí foi que aconteceu, a gente acabou mudando do Marcelo para o Ribeiro, né? E até então a empresa que eu trabalhava, a concessionária, ela tinha o slogan, conte comigo. E ao final de toda a ligação eu finalizava, conte com o Ribeiro. E aí pegou e tá até hoje, perpetuou o nome Ribeiro. Então foi por uma necessidade ali, porque você estava perdendo venda que entrou o nome Ribeiro. Exato. E gostei da biografia que você colocou ali da mulher sábia. Não precisa de mais nada, né? Depois que você manda uma dessa, né? Uma mulher sábia, abençoada, temente a Deus, não precisa de mais nada. E essa biografia? Essa daí veio... chega a emocionar, né? Muito o que o Ribeiro falou aqui, né? A respeito dessa mudança de nome, né? Usual de Marcelo para Ribeiro. Quando ele falou que ele buscou, né? O meu olhar, não foi, na verdade, uma reflexão, não. Foi mesmo uma luz. Eu vou me reportar assim, como sendo uma luz mesmo. Porque eu falo que as coisas que são abençoadas não vêm da gente, né? Vêm do alto. E a mulher sábia é aquela que edifica o lar, né? E às vezes puxa a orelha também, né, Marcelão?
Ah, com certeza. Ó, Ribeiro. E vocês são um casal que vocês empreendem juntos. E como é que é essa dinâmica dos dois estarem juntos? Faz tempo que vocês trabalham juntos? Sempre foi assim? Como que começou essa sincronicidade entre vocês? Olha, desde que nós começamos a namorar lá em 2004, a gente veio traçando caminhos juntos, né? Em tudo que nós vamos fazer, a gente sempre preza a opinião de ambos, né? Então, se a Gutiara vai fazer algo, ela me pergunta o que eu acho. E se eu vou fazer algo, também eu pergunto a ela para ver o que ela acha. E juntos nós chegamos num consenso, né? Mas, assim, eu trabalhei lá em 2004, eu trabalhei com venda de material odontológico. E na época eu via que era um negócio interessante, que tinha várias oportunidades. E aí acabei influenciando a Gutiara na época a fazer prótese odontológica. Modéstia à parte, até na época eu mostrei o trabalho dela como aluna para vários professores e todos elogiavam um monte a destreza, a habilidade que ela tinha em mãos, mas não era o foco dela. O foco dela era comercial, era estar atendendo pessoas, falando com pessoas, né? E aí quando eu entrei em 2010 para trabalhar com veículos também, trabalhei durante um período, e aí em 2014, né? Quando você entrou no mercado de veículos também? 2014. 2014, a Gutiara também entrou no mercado de veículos até através da minha influência ali, que era um mercado que estava em crescimento, estava legal. E o bacana disto, ela sempre fez com muita maestria tudo aquilo que ela se propôs a fazer. Seja lá na época dos estudos da prótese odontológica ou quando ela começou a vender carros. Isso foi muito interessante. E também na fotografia, né? Porque nesse período, quando nós mudamos para Londrina, de 2010 em diante, a Gutiara ela entrou numa empresa onde ela vendia fotofilmagem. Então já tinha ali uma relação. Antes disso, lá, quando a gente namorávamos ainda, nós compramos uma câmera fotográfica, né? Na verdade, eu comprei a nossa primeira câmera fotográfica. Aliás, eu comprei, né, naquele momento, por conta do nascimento do meu sobrinho. Foi 6 meses após nós começamos a namorar. E aí foi uma compra pernambucanas, né, parcelada lá, uma analógica, e a partir daí nós nos conhecemos e a fotografia sempre foi muito presente. E aí a gente carregava ela, a gente fazia questão de estar, como é que falo? Revelando, né, revelando as fotos, as imagens. Então a fotografia sempre foi algo muito presente. Era como se fosse um hobby ali na vida de vocês, não era algo profissional na época ainda. Sim. Era aquelas máquinas que colocava filme, e tinha que ficar rodando 12 pra correr. poses, 14, Nossa, era 12, 24 ou 36 poses, né? Uhum. A gente comprava os filmes, a gente ia para os nossos passeios, a gente ficava naquela assim, vamos levar lá levava na empresa lá para fazer a revelação das fotos, daí era aquela alegria ver as fotos, dar risada, né? Então foi um período muito legal, um acompanhamento fotográfico ali muito bacana que nós fizemos, né? E nesse período você estava trabalhando como vendedor de carro, isso, e ela estava trabalhando com prótese. Ainda eu vendia material odontológico e a Gutiara, então, ela era gerente comercial de uma loja lá em Cornélio Procópio. Aí quando nós mudamos para a transição para Londrina foi porque a empresa que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar 3 vezes por semana em Londrina e a Gutiara ia e voltava todos os dias. Ela trabalhava até às 5h30 ali mais ou menos, saía, corria para casa, tomava um banho, pegava a van e ia para Londrina para fazer o curso de prótese odontológica. Uhum. E aí, por que não mudar para Londrina, né? Então, vamos mudar. Como você está indo todos os dias, pegando estrada, risco de estrada, chegando tarde em casa, então vamos mudar para Londrina. E você estava, nesse momento, como representante comercial da prótese ainda. Eu vendia material odontológico. Material odontológico, isso. Tá. Ele via um então, nicho... você já tinha uma congruência entre vocês dois de trabalho ali juntos. Já tínhamos assuntos em comum, mas não era da mesma empresa. Não. Ela seria uma profissional autônoma após a formação. Uhum. É que, assim, tem um período que antecede um pouquinho isso, que acho que vale a pena, já que a gente entrou, né, a questão pessoal, ela valida, né, também o nosso profissional, até porque a gente tá junto o tempo todo, né, o nosso pessoal e o nosso profissional, interessante, ele se caminha, entrelaça, né? Então, assim, quando nós nos conhecemos, né, e através de um bom dia diferente, com um sorriso diferente, a gente, a partir daí, começou a namorar. E o Ribeiro trabalhava registrado, né, funcionário de um posto de combustível. Eu trabalhava numa loja de cosméticos, né, era uma menina nova ali também. E, enfim, de modo como as coisas aconteceram, né, em pouco tempo depois, porque a gente
começou a conversar e conhecer e namorar, e aí naquela troca, né, dos sonhos e de se conhecer mesmo, aquela coisa bem, bem bacana do namoro, né? O que você espera da sua vida, né? E aí por diante, eu entendi. Veio essa oportunidade do Ribeiro, ele sempre falava que gostaria muito, o crescimento era algo que estava dentro dele, né, a busca pelo crescimento. E aí quando ele teve uma oportunidade, que ele sempre plantou muito para isso, de um convite para trabalhar com representação odontológica, ele é um menino que nunca, acho que poucas vezes na vida tinha saído de dentro de Cornélio Procópio, me corrige se eu estiver esquecendo dessa parte, mas aí veio o convite, ele teve que ir para Foz do Iguaçu para em 2 meses aprender ali 13 mil itens, né, na época sem todos esses recursos que nós temos hoje. Então o nosso início, ele foi mesmo na luta ali, na enxada, por assim dizer, né, fazendo uma conotação aí, mas um comparativo, mas foi mesmo na mão, aquela coisa de agarrar, né, as oportunidades. Então ele foi aprender, foi sendo lapidado no meio comercial, mas o que vale dizer a questão do casal em si, da ajuda lá atrás, ainda enquanto namoro diferencial, que, por exemplo, quando veio essa oportunidade, ele tinha que tomar uma decisão, e que para quem nunca tinha saído dali, era difícil tomar, né? Então, como é importante, acho que você tá aqui dentro da tua capacitação, da tua experiência, vai me falar a importância disso, mas como é importante ter alguém que acredita na gente. Por quê? Eu digo isso porque nós éramos só namorados até então, né? Mas aí veio essa oportunidade, e aí acreditar no sentido de que, assim, a família, né, aquela primeira família do Ribeiro, que são os pais, né, filho, você vai deixar a sua segurança, a sua carteira assinada. E aí eu, né, uma menina ali nova, mas falava assim, aí cutucando, né, e aí falava assim, se você não fizer isso hoje, você vai fazer quando? Quando você tiver, né, os seus filhos? Eu não sabia se a gente ia casar, né, nós iríamos nos casar, mas de toda forma eu tava ali, né, de alguma forma iluminando a vida e os caminhos. Da mesma forma, em outros momentos, ele também fez o mesmo por mim. Ele acreditou em mim, né? Por exemplo, eu piloto moto, né? O olhar dele abre foi meio... Abre aspas. Então, assim, tem coisas que eu faço que se eu não tivesse o Ribeiro acreditando em mim, né? Eu não faria hoje. E às vezes coisas que podem parecer corriqueiras, né, para alguns. Mas então a importância de ter alguém acreditando mesmo em você, como isso é importante. Se tiver uma pessoa acreditando em você, já é suficiente para você poder se movimentar, né? Sim. E eu quis trazer essa história pessoal de vocês, porque apesar de ser comum, não é comum você encontrar um casal que começa a jornada junto e depois de tanto tempo de casado, tem ainda admiração pelo outro. E é legal pra gente que aqui no Bastidores, nós somos amigos pessoais, a gente se encontra em reuniões de networking, e a gente brinca, né, que existe DR entre casal, mas sempre quando um tá falando do outro, sempre tem muito brilho no olhar. E eu acho que essa chama, assim, né, essa admiração, ela tem que ser alimentada. Isso dá pra ver que vocês têm entre vocês. Porque muitas vezes o casal tá lá na casa, às vezes a mulher, ela tem uma afinidade com algum negócio, talvez o marido tenha afinidade com algum negócio, mas o parceiro não tem admiração para impulsionar o outro, muito pelo contrário, parece que age um contra o outro. Sim. E quando você encontra essa convergência de relacionamento, que é extremamente importante, por mais que você tenha inúmeras afinidades, mas se na vida profissional cada um for por um caminho, fica mais truncado o relacionamento, né? E isso dá pra ver que é diferente na vida de vocês. Tanto é que nós, até carinhosamente, a gente hoje se conversa com as pessoas e o pessoal nos chama de casal 360, né? Uhum. Porque já entra dentro da nossa atividade, dentro da empresa que nós colocamos aí, realmente, é um complementando o outro, porque se não for assim, se tiver essa ruptura, se tiver um puxando para um lado, outro puxando para o outro, vai dar uma queda de braço, né? Então acaba os dois perdendo. Quando os dois têm o mesmo objetivo, segue buscando o mesmo caminho, seja como casal, seja como pais, espiritual ou profissional, o caminho segue bem, né? Então a gente tem essa
esse caminho traçado Legal. aí. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que o Ribeiro, ele é consciente de que, assim, tudo a gente decide muito junto, opina, né? Dá opinião. Porém, ele sabe, né? Ele assume muito bem a parte dele e eu a minha, no sentido de que mesmo que eu não concorde com ele, se ele entender, né, profissionalmente, porque o objetivo é o mesmo, é o crescimento, o cuidado, né, e aonde a gente for, a gente levar Deus com a gente. Perfeito. Então, assim, se ele entender que a ideia dele, né, é o que vale, que ele vai tentar, ele sabe que eu vou estar com ele, né, mesmo que ele não concorde com a minha opinião. Eu dou a minha opinião, né, muitas vezes eu falo, eu não sou aquela que fala o que o outro quer ouvir, principalmente o meu marido, né? Então eu falo realmente aquilo que eu entendo que a minha experiência de vida me promove. Então seria mais ou menos assim, olha, preciso colocar esse copo aqui, eu não concordo, mas eu tô com você. Se você tomar essa decisão, Exatamente. não vou virar as costas e falar assim, você fez porque você quis. Não, e se der errado, eu continuo legal, com você. Top, muito bom. Nós vamos entrar logo na empresa, mas é legal trazer essa contextualização da vida de casal de vocês também, porque isso pode inspirar outras pessoas que às vezes tá precisando de um empurrãozinho dentro da casa e tem ali do lado, né? Sim. E aí, então, vocês vieram para Londrina depois de ter trabalhado ali em Cornélio e tal. E aí, em Londrina, você foi vender carro. Exato. Eu fui trabalhar em concessionária, fui vender carro. Entrei em 2010, 2011 e 2012 fiquei como vendedor. Em 2012, aí eu fui promovido a gerente de concessionária. Com apenas 2 anos vendendo carro ali, consegui já pegar uma gerência pelo trabalho que a gente exerceu ali em vendas e processos, né? Lendo muito. Uhum. Foi um período de muita leitura, muito treinamento, inclusive os treinamentos de vendas. Quem me ajudou muito nesse período foi a Gutiara, porque nós tínhamos uma mesa pequena, redonda, que cabia aproximadamente 4 pessoas, mas muito juntinhos, bem unidos ali, né? E a gente sentava na mesa e ficava simulando vendas. Uhum. Então, assim, baseado no que eu tinha estudado do livro, eu gostava de ler sempre em voz alta, e ela ia acompanhando junto comigo. E aí eu treinava com ela as vendas. E foi onde foi evoluindo vendas. Legal. E o nosso foco sempre foi bem o comercial, né? Porque é algo que trouxe um prazer para nós, uma satisfação. E a gente via que tinha uma possibilidade de crescimento muito legal ali. Aí em 2012 eu fui transferido para Paranaguá. E aí veio um desafio grande, né? Imagina, nós saímos de Cornélio Procópio, uma cidade de 45 mil habitantes, para uma Londrina, na época tinha aproximadamente quase 600 mil habitantes, e depois ir para Paranaguá, lá no litoral do Paraná, né? E aí a Gutiara, conversamos, ela falou, não, vamos lá, isso é um desafio, vamos juntos. E aí eu fiquei aproximadamente 60 dias, né, em Paranaguá, indo e vindo, né? E aí depois disso nós mudamos, eu, a Gutiara e até então o nosso filho mais velho, que até então ele tinha 1 aninho e 8 meses. Como que é o nome dele? 3 meses, o João Marcelo. Então mudamos para lá e lá nós ficamos um período também, trabalhando com venda de carro, se dedicando ali à concessionária onde eu estava gerenciando. Foi um momento de aprendizado também muito grande. Eu era gerente, tinha um diretor que também era Marcelo. Estava em casa, então. Ele era o Marcelo Assis, eu era o Ribeiro e continuamos assim. Tive um aprendizado muito grande com o Marcelo Assis, um cara muito inteligente comercialmente, então foi um crescimento muito grande para nós. E aí resolvemos voltar para Londrina, por proximidade, os nossos familiares, meus pais, a mãe da Gutiara, os irmãos, estava tudo aqui nessa região. Vamos voltar para Londrina e voltamos. E aí voltei para trabalhar na concessionária. Nessa volta para Londrina, aí eu perguntei para a Gutiara, por que você não começa a vender carro também, né? E aí foi onde eu fui numa concessionária, conversei com um amigo meu. Mas eu nunca gostei de carro. Ela nunca gostou de carro. Mas a câmera estava presente, né? Eu tô aqui louco pra perguntar. A fotografia ainda estava no hobby ali. Tava quase. Ela ainda era um hobby, mas ela tava quase... Já estava migrando para investir em equipamentos. Isso. E aprender a usar, porque eu sempre entendi que tudo que você vai fazer, na essência, né, é o tal de preparar o solo. Então, Então, quando vocês voltaram para Londrina,
que você chamou ela, ele fez o convite para ela vender carro. Aquilo que era um hobby já estava ganhando forma ali já na parte da fotografia. Já era o caminho. Já era o caminho. Nesse período que ela entrou na concessionária, até um fato que depois ela vai brigar comigo nos bastidores, tá? Briga ao vivo, porque daí aquece. Ela vendia carros, ela em poucos meses, dentro do grupo, que é um grupo muito grande, de mais de 90 concessionárias, ela já tinha se tornado uma das melhores vendedoras do grupo. E aí o detalhe que ela não gosta que fale, mas eu vou ser obrigado a abrir, né? Até hoje ela não sabe a diferença de uma roda de liga-léu e uma calota. Ah, não, mano, não me importa. E ela vendia carros de alto padrão, assim, pelo encantamento com pessoas, né? Isso, assim, era muito legal. Até o gerente que gerenciava ela na época, era amigo meu, ele dava muita risada. Ele falava, Ribeiro do céu, não sei como que ela vende, porque ela não sabe nada do carro e ela tá com o cheque na mão. Léo Mota, se ele tiver oportunidade de... Você tinha outras técnicas, relacionamento, Leonardo Mota, encantamento. Leonardo Mota, se ele tiver a oportunidade de nos assistir, né, de ver aí um pouquinho desse bate-papo, eu sou muito agradecida e a gente ri muito quando ele, até hoje, se a gente tiver a oportunidade, né, ele falando pro Ribeiro, né? Ribeiro, eu achava que eu ia queimar a minha mão, hein? Eu pus a mão no fogo para contratar, porque daí o Ribeiro, eu acho que ele acabou me contratando por conta, né, do seu pedido, proximidade, falou, pode contratar que eu garanto. E aí a coisa foi acontecendo. E foi aí que começou a entrar a fotografia. Aproximadamente em 2014, a Gutiara me deu como presente a primeira câmera fotográfica profissional. Então, assim, eu olhei aquela câmera linda nas minhas mãos. Nesse período, nós estávamos com uma viagem, um passeio no Beto Carreiro. Então, nós íamos para lá e eu falei, vai ser o momento, né? Peguei aquele equipamento lindo na mão, aquela câmera profissional com zoom maravilhosa. Falei, vai ser lá no Beto Carreiro que eu vou registrar tudo e mais um pouco, né? E assim foi. Fomos para o Beto Carreiro, ficamos 3 dias lá passeando, se divertindo, e eu clicando, fazendo fotos para tudo quanto é canto, e naquela ansiedade aí para chegar em casa, colocar no computador e ver as fotos prontas, né? Que ficariam as fotos lindas. E aí veio a grande decepção. Porque o equipamento não faz foto, quem faz a foto é o fotógrafo. E aí quando a gente começou a ver as fotos, poucas se aproveitaram. De mais de 2.000 cliques que tinha ali dentro, poucas fotos se aproveitaram. Entendi. As fotos que eu errei foi as que acertaram, as que eu estava tentando acertar. Acho que fica um olhar do que a gente está vivendo, né? Que é esse mundo tecnológico. E tantas ferramentas que a gente pode usar a nosso favor, a inteligência artificial tá aí, é mais uma prova disso, mas que o ser humano, ele é insubstituível, né? Se não tiver alguém para operacionalizar. Se não tiver alguém para apertar o botão ou dar o comando que seja, né? Eu só quero voltar numa coisinha aqui, num detalhe importante, que assim, a gente... Em relação às vendas, né? Essa coisa comercial. A gente enxergou nas vendas a possibilidade de 2 jovens, né? Até então com 2 anos de casados, apesar que a gente começou esse comercial lá antes mesmo, né? Enquanto solteiros, ainda namorando. Mas a gente entendeu que 2 jovens muito simples, que trabalhavam e basicamente ali viviam, né? Suas primeiras famílias, ajudavam ali também. Então, a gente viu a oportunidade de crescer na vida mesmo, de mudar aquela realidade, né? De buscar essa coisa mesmo que eu falo que o trabalho dignifica, né? Então, a gente entendeu isso nas vendas. E as vendas no sentido de ajudar o próximo. Porque a gente, dentro da onde Deus nos colocasse, dessa oportunidade de a gente atuar, né? Com essa profissão, com essa atividade, que a gente pudesse ajudar pessoas a encurtar o processo, no sentido mesmo de uma escolha, porque às vezes são uma pergunta que alguém nos faz ajuda a encurtar uma tomada de decisão. Facilita, e eu tô tentando tomar e de repente você me faz uma pergunta que você nem sabe que você está me ajudando naquele momento, né? Então, se você gostar de gente, né, e aí se colocar essa coisa da empatia, se colocar por uns instantes no lugar do outro, você talvez tenha a condição de ajudar ele nesse processo de tomar de decisão, que a venda nada mais é do que isso, né? Ajudar o outro. Eu acredito muito que você vender, trabalhar na área comercial, você servir. Né? Então, quando você se prontifica a servir o outro, existe um efeito que vai voltar para você aquilo, Sim. né?
Com certeza. A gente está falando que o dinheiro não é importante. Todo mundo trabalha pelo dinheiro e vender também traz recursos financeiros. Mas se você busca esse recurso financeiro, mas se colocar à disposição em servir e não olha para essa parte de monetização, ela já vai acontecer por consequência. Esse é outro detalhe grande, hein? Detalhe grande e importante. Quando você não faz pura e simplesmente. Porque se você levanta disposto, né, a sua atividade ali, exercer sua atividade com gratidão, né, disposta a fazer o seu melhor com aquilo que você tem naquele dia, eu acredito piamente que o retorno vem. Então, não se trata de você... Tem pessoas que dizem, né, eu tô aprendendo ainda acerca disso, de mensurar, né, aquilo que você quer da vida, do mundo, né, de estabelecer essas tais metas, né, mais definidas, bem definidas, assim, né, em termos de valores, né, falando de dinheiro, de crescimento material. Mas se você, naturalmente vem. A lei de semeadura não falha. Você planta, você colhe. Marcelo, e aí onde que entrou? Então vocês voltaram, fez as fotos, e aonde que entrou o início da MG Tour? O que significa a MG Tour? A MG Tour, ela começou em meados de 2018, quando a gente começou a conhecer o mundo 360 graus. Porque até então, depois desse incidente com as fotos lá no Beto Carreiro que não teve, aí nós fomos buscar estudos sobre isso. Então, fizemos vários cursos de fotografia, conhecendo equipamento, edição de fotografia, controle de luzes. Então, a gente foi se aprofundar mesmo, buscar o conhecimento. Todo dinheirinho que sobrava, vamos para curso. Investiram nisso daí, então. Tanto eu quanto a Gutiara fizemos vários cursos. E aí, assim, nós tentamos um ensaio de newborn, que era para recém-nascidos. Não era muito lindo, mas assim, não era algo que a gente se imaginava fazendo durante muito tempo. Tentamos ensaio de casal, fizemos, assim, a gente foi testando vários segmentos da fotografia, que a fotografia tem uma vasta possibilidade de aplicações muito grande mesmo, em vários segmentos que você possa imaginar, a fotografia se encaixa ali, né? E aí... A gente só não queria casamento. Exato. Por que nós não queríamos casamento, você lembra? Nós prezamos muito esse laço familiar, estar com os filhos, estar com a esposa constantemente, viver a parte familiar mesmo ali, sentar na mesa, almoçar junto, jantar junto com os filhos, com a esposa. Isso para nós é algo que a gente não abre mão. Entendi. Então, com isso, a gente nunca optou em fazer fotografia de casamento, porque, consequentemente, a maioria dos casamentos é sexta, sábado e domingo, então você tem que se entregar ali e ir para esse caminho. Aí, em 2018, aproximadamente 2018, nós fomos comprar um celular. Então, eu precisava trocar o meu celular, fomos numa loja, no shopping. Nós já estávamos aqui em Maringá. Já morando aqui em Maringá. E aí, eu fui, olhei e falei, cara, acho que eu não vou investir todo esse dinheiro nesse celular agora, não. Porque eu usava para fotografar os veículos, os carros, para mandar para o cliente uma foto boa, né? Então eu falei, acho que eu não vou investir não. E eu tava na saída, o vendedor falou, cara, e se eu te der uma câmera 360 graus aqui pela metade do valor? Eu voltei para trás, o que é isso? E aí fui tentar entender o que era aquela câmera 360 graus. E ele me mostrou uma câmera compacta ali, pequena, da marca deles, né? E aí ele me mostrou como funcionava e eu fiquei encantado. E a partir dali... comprei o celular, paguei a metade do preço numa câmera 360 graus e agora eu vou usar para mostrar os carros por dentro, mandar fotos diferenciadas para os meus clientes, né? E essa câmera não me entregava uma qualidade legal. Depois que eu testei ela várias vezes ali, eu vi que a qualidade dela deixava a desejar. E aí eu comecei a pesquisar aonde tem qualidade, quem faz qualidade, como faz qualidade, e com muita busca. É um material hoje bem escasso ainda no mercado, 360 graus. Tem pouco material falando sobre como executar, como fazer com qualidade. É muito pouco, é bem limitado esse conteúdo. E aí eu encontrei um profissional em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina. O nome dele é Chan. Foi o nosso professor de 360 graus. Então ele me orientou os equipamentos que eu precisava comprar para ter a qualidade que ele oferecia, que ele apresentava já nas redes sociais. Ele me orientou toda a compra dos equipamentos que eu precisava e assim a gente fez em 2019. 2019. Final de 2019. Não, final de 2000. Foi final de 2019 que nós fomos até Jaraguá do Sul. E aí foi eu, a minha esposa,
o João Marcelo, nosso filho mais velho, e o Antônio Marcelo, o nosso caçula. Que nasceu aqui em Maringá. Fomos para lá e ficamos 2 dias lá em Jaraguá do Sul, conhecendo toda a técnica, o uso do equipamento, a montagem do equipamento e toda a estrutura por dentro de uma empresa 360 graus, como que ela se comporta, quais são os clientes, que tipo de mercado que ela pode atingir. E aí, a partir daí, assim, foi uma explosão na nossa mente, né? A gente viu uma ampla possibilidade de trabalhar exclusivamente com o 360 graus. E aí a gente montou o site, nós desenvolvemos logotipo, a gente foi criando a empresa. Profissionalizando. Até então eu era funcionário de um banco, nesse período eu já estava trabalhando num banco, e aí o Chan, esse professor, falou, olha, não peça conta ainda na tua empresa, toma cuidado, vai analisando o mercado. Mas assim, a gente tinha tanta confiança que eu pedi a conta. Vocês foram desbravar mesmo, ser pioneiro ali mesmo. Exato. E assim, a gente viu que era uma possibilidade muito boa para nós. Eu pedi a conta no banco, até na época o gerente falou, Ribeiro, eu preciso treinar alguém para colocar no teu lugar, para que eu não fique com a região sem ninguém cuidando. Eu falei, beleza, não tem problema. A gente fica até você conseguir uma pessoa para poder colocar no meu lugar. E isso passou janeiro, passou fevereiro. No começo de março, o meu gerente me ligou e falou, Ribeiro, você tinha pedido para sair, né? Eu vou fazer teu desligamento. Beleza, ótimo. A gente estava feliz porque daí a gente ia poder botar a nossa empresa, a nossa ideia em prática. Só que daí, o que aconteceu em março de 2020? Veio a pandemia, né? Veio a pandemia. De 18, o Ribeiro foi dispensado e no dia 20 fechou tudo. Fechou todo o Brasil. Fechou o mundo, né? Tudo estava fechado, nada podia acontecer. E a partir daí a gente ficou bem preocupado, né? Como que seria? A partir dali, a gente não sabia, nunca tinha tido uma pandemia. E aí, o que aconteceu? O tour virtual em 360 graus explodiu. Por quê? As empresas precisavam mostrar por dentro. Precisava apresentar a estrutura, apresentar produtos, apresentar como era a empresa. Você criou um novo mercado ali praticamente, Ribeiro. Foi um novo mercado acontecendo. E aí, logo de início, os primeiros mercados que vieram até nós, que chegou até a nós pela pesquisa desse material, foi as construtoras. Então, a construtora, os corretores não podiam trabalhar, o cliente não podia visitar os decorados e eles precisavam fazer negócio online. Aí, com o tour virtual, a virtualização do espaço, a gente conseguiu entregar um material onde as construtoras conseguiam manter ainda suas atividades comerciais em dia, porque eles tinham como apresentar o decorado, mostrar a sala, a cozinha, o quarto, os tamanhos, as dimensões, as possibilidades ali dentro. E aí, depois disso, o Tour 360 graus não parou mais na nossa vida. Uma grande importante, né, também ressaltar que, assim, o 360 graus até então, o foco sempre foi, né, das empresas que atendem nesse nicho, contemplar o Street View, né, dentro do perfil empresarial ali dentro do Google das empresas, né? E lá, um dos primeiros cursos que nós tivemos a oportunidade de fazer ainda em Londrina, eu gosto muito de falar os nomes, que é para dar crédito mesmo, né? Pelas pessoas que passaram pela vida da gente e nos ajudaram na nossa formação. O Wilson Vieira, um excelente profissional, né? Onde o Ribeiro pôde fazer o primeiro curso dele, conhecendo o equipamento ali, né? A máquina fotográfica. Ele falou para o Ribeiro, né? Que a fotografia em si, né? Ela tem um nicho muito grande que se você for vender só a foto, comercializar só a foto por si, né, imagina, né, o volume que você tem que vender de fotos pensando mesmo, né, na subsistência, na família, enfim, em fazer a coisa girar, a máquina girar. Ele falou, você pense sempre em projetos, né? E aí, quando nós pendemos para a fotografia especificamente 360 graus, aí todo mundo já fazia esse trabalho direcionado para o perfil dentro do Google. E aí, o que nós vamos fazer diferente?
Então, a gente, assim, a gente sempre pensa, a gente tá hoje, né, oferecendo um serviço, e amanhã, o que a gente vai oferecer diferente? Qual vai ser a solução nova? Aquela coisa de estar sempre um passo à frente, né? E assim a gente tem feito ao longo, né, desses anos que a gente começou a atuar nesse mercado. E aí onde entrou, né, as viradas de noites e aí o anseio do Ribeiro e a paixão dele, né, por criar projetos, experiências mesmo, né, de integrar tudo isso, né, que é essa amplitude das redes sociais dentro do seu mundo profissional, da sua estrutura profissional. Então, né, quantas empresas, desde, né, pequenas, de pequeno, médio ou grande porte, né, empresas de anos, né, de mercado, que você vai conhecer a história, que a gente acaba entrando um pouquinho na história das empresas, né, muitas vezes é uma empresa familiar que começou às vezes num fundo de quintal e cresceu e se tornam grandes empresas. Então, quando você tem a oportunidade de construir um tour, uma experiência virtual, né, dentro daquele espaço, a pessoa, ela vê esse projeto pronto, né, e um projeto que pode tomar uma dimensão, porque a gente desde o começo a gente fala, né, ficou como nossa marca, nosso logo, que nosso merchan, que é amplie os limites da sua empresa, né? Então, qual é o próximo passo? Porque a gente entende, todos nós vamos, chega a ser engraçado, né? A gente passa por isso, você começa a galgar na vida, querer crescer, e aí eu volto lá naquele primeiro assunto lá, que a gente precisa de alguém para incentivar. Então, normalmente não vão ser os mais próximos que vão comprar da gente, né? A manicure, né, não vai fazer a mão dos parentes, é aquela coisa que a gente já sabe, né? Então, assim, se você for viver só do mundo que tá ali próximo a você, vai vir essa coisa humana de falar, poxa, né, os meus amigos que eu, né, supostamente não vão, que vão consumir de mim, não vão. E aí, a ferramenta virtual, né, a ferramenta digital, ela nos proporciona isso numa magnitude muito maior, né? O alcance de pessoas que anseiam por aquilo que você pode oferecer, né? Principalmente se você está fazendo um trabalho com tanto amor, com tanta destreza, tanta paixão, né? Então, você tem algo grande para oferecer, algo bonito para oferecer, que vai fazer diferença na vida do próximo, e aí você fica, às vezes, só oferecendo ali, né, para aquela delimitação ali, né? Às vezes até mesmo de uma questão da cidade. E às vezes você tem um produto ou serviço que pode atender um público lá fora, no exterior. Você rompe a barreira do que é limite, né? Limite só fica no mapa só. E Exato. pegando um gancho que a gente tá falando de tour, você tá com o equipamento aqui em cima, né? É desse equipamento que o Gutiara tava explicando? Essa é a câmera? Essa é uma câmera. Você quer mostrar ela pra tua câmera? Tua câmera é essa daqui, ó. Existem vários equipamentos hoje na área da fotografia 360 graus. Essa daqui ela é chamada de câmera InShot, ou seja, uma câmera de um único clique. Ela pode ser usada para... existem várias formas de começar no 360 graus. Você pode começar com o celular, você pode começar com uma câmera InShot e você pode começar com uma DSLR ou uma câmera full frame, onde você vai ter uma qualidade muito plausível para entregar para o seu cliente. Então, assim, quero começar, quero mudar, quero empreender, não tenho como começar, dá para começar com vários tipos de equipamento. Essa daqui é uma delas. Essa daqui é uma câmera, ela faz vídeos em 6K e ela também faz as fotografias em 360 graus. Lógico que vai ter limitações de edição, vai ter limitações de profundidade de campo. A qualidade, ao final, não vai ser uma qualidade extremamente satisfatória, dependendo do ambiente, do local onde vai ser atendido, tá? Então, hoje, esta câmera aqui, nós não usamos ela para fotografar em 360 graus. Certo. Ela é mais para fazer uma demonstração, mostrar aqui ao vivo como funciona uma imagem 360 graus, ou para vídeos. Para vídeos, sim, ela tem uma qualidade muito legal, ela filma em 6K, então vai entregar uma qualidade bacana. Então, dentro disso, nós fizemos alguns testes na fotografia 360 graus. Testamos a InShot, testamos a DSLR e chegamos na Full Frame, que é uma câmera fotográfica mesmo, com uma lente específica e uma base específica, a gente consegue entregar uma qualidade
de nitidez e de resolução muito, muito ampla mesmo para todos os nossos clientes. Então, hoje, nenhum cliente nosso recebe fotografias em 360 graus feitas com InShot. Todas elas são feitas com full frame. Que é de maior qualidade, né? Exatamente. Antes de entrar aqui na parte que todo podcast tem de perguntas, aquelas de bate-pronto, Ribeiro, eu vi que você trouxe alguns equipamentos. Você quer falar um pouquinho dos equipamentos que você trouxe aqui, mostrar para o pessoal também? Bom, falando em equipamentos, exemplo, este daqui é um equipamento, é uma câmera InShot, ela faz um único clique, ela realiza uma fotografia em 360 graus. É uma qualidade aceitável no mercado, mas não é o melhor que o mercado pode entregar. Então, assim, nós hoje, a MG Tour não usa esse tipo de equipamento para fazer as fotografias 360 graus, mas é um excelente equipamento para quem quer começar, para quem quer iniciar na atividade 360 graus. Este equipamento aqui é fantástico, é uma câmera com uma lente Leica de 1 polegada, filma em 6K e tem uma resolução muito boa para entregar para quem está iniciando. Porém, não é o nosso foco de trabalho hoje usar ela, porque nós prezamos muito pela qualidade de entrega para todos os nossos clientes. Legal. Eu vi que você trouxe mais alguns equipamentos também. Você quer falar sobre eles, Ribeiro? Os equipamentos que você trouxe? Aqui falando ainda da InShot, normalmente a gente usa ela colocando um tripé e colocando a câmera em cima dela, porque daí ela vai ficar estabilizada e da onde a gente consegue fazer as fotografias dentro dos ambientes. Então, essa é uma possibilidade. Porém, como comentei, nós não entregamos esse tipo de material, porque a gente sabe que tem material melhor, então a gente buscou por isso. Então, hoje nós usamos um tripé, nós usamos um nodal, que ele vai estabilizar o equipamento. Então, a gente coloca aqui o nodal em cima do tripé. Então, tem toda aqui uma parte de regulagem, configuração, para que ele tenha o ponto nodal correto, o ponto nodal estabilizado, né? Aqui a gente tem a câmera, que ela vem junto aqui, que daí é uma câmera full frame. Essa câmera também tem a parte de regulagem dela para que ela fique na posição correta e consiga executar. E nós trabalhamos com uma lente hoje, uma 10.5mm, que vai entregar toda a qualidade. Montado o equipamento, a gente ajusta, faz todo o nivelamento desse equipamento e esse equipamento ele gira fazendo várias captações. Então, exemplo, se nós fôssemos fazer aqui a imagem desta sala, nós faríamos aqui 3 imagens para cá, 3 para cá, 3 para cá e 3 para cá. Consequentemente, nós teríamos aí o ambiente todo fechado numa panorâmica chamada equiretangular, ou seja, uma foto em 360 graus. Tá, aproveitando que a câmera tá aí, eu tenho 2 perguntas para te fazer aqui, tá? A primeira delas é MG Tour, ficou claro aqui, né, que é M de Marcelo e G de Gutiara. Exato. Certo? Tour 360. A câmera é essa que está aqui, que é essa que você utiliza para filmar dentro das empresas. Exatamente. Mas para quem está olhando aqui, talvez possa entender que é uma câmera convencional a essas de fotografia. O que seria o MG Tour? Quando você vai lá e faz essas fotos de ambiente, qual que é o próximo passo? O que vai acontecer, por exemplo, dentro da empresa, da pessoa que está assistindo a gente aqui, que ela vai entender que é para ela esse serviço seu? Só aproveitando aqui no teu contexto, você falou uma palavra que muitos dos nossos clientes sempre falam: que dia que você vai vir filmar? O nosso trabalho não é filmagem, o nosso trabalho é fotografia, e através da fotografia nós criamos, através de softwares, nós vamos daí sim fazer com que essa equiretangular, ou seja, de 12 imagens, que é um processo de captação em HDR, feito o HDR nós vamos passar para uma única panorama, para 4 imagens, de 4 imagens nós passamos para uma única, tudo isso em softwares que vão fazer edição da imagem para entregar a melhor qualidade. 12 passa para 4, que passa para uma, se tornando uma equiretangular. Porém, nós teríamos hoje uma imagem extremamente panorâmica, aberta, seria como se estivesse abrindo a fotografia. Para que ela tenha o efeito em 360 graus, ela vai para dentro de um software, e aí dentro desse software, ele vai fazer com que essa imagem gire em 360 graus. Por isso que parece um vídeo. Aonde as pessoas se confundem o tour com um vídeo, foto
com filmagem. Eu não chamaria de uma confusão. Eu diria que tá cumprindo o papel. Porque, na verdade, é uma experiência, né? Como um passeio. Você faz a imersão, então você tá fazendo um passeio virtual. E onde dá essa percepção de filme, né? Exato. De vídeo e não de fotografia. É porque para aquele que é leigo, que ele olha, né? Por ter movimento, né? E esse movimento traz a sensação que é um vídeo que você tá assistindo. Então, acho que é comum. É muito comum. Acho que é comum. Não seria a palavra confusão, mas seria comum a pessoa ter a interpretação que é um vídeo aquilo dali. Exatamente. Ela vai interpretar que é um vídeo que ele tem um movimento 100%, dele. viu, Ney? 100% das pessoas têm essa percepção. Eu já conversei com o Ribeiro outras vezes e todas as vezes que ele fala isso, minha cabeça ainda fica, cara, mas é um vídeo. Daí ele fala, mas é foto. Aí a minha cabeça faz toda de volta a explicação, né, que já me deu, e depois você transforma tudo isso, né? Mas Exato. é fotos que você tira. No processo de agendamento dos trabalhos, né? Então aí a gente se reporta a fazer o agendamento das captações, né, de imagens. Nós já tomamos essa abordagem por conta disso. A gente se reporta sempre, né? Ó, são fotografias, sempre, né? É muito bem explicado. Mas já por conta disso que as pessoas criam essa interpreta ali, né? Interpreta como vídeo mesmo. Legal. Outra pergunta aqui então agora, Ribeiro, para ti, a Gutiara responder aí, do tá? lado aqui. Depois que você faz esse material, você coloca ele no Google, que é o Google Meu Negócio, onde a pessoa ela vai estar cadastrada lá, para os clientes entrarem, entenderem como funciona. Vocês trabalham para o Google? Como que é essa relação entre vocês? É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta, Ney. O porquê das pessoas confundirem. O Tour 360 Graus ele chegou no Brasil em 2012, um dos pioneiros que trouxe essa tecnologia do Street View, que é as fotos em 360 graus para o Google Meu Negócio, que agora é conhecido como, teve uma transição de nome como perfil empresarial. O Chan foi um desses, que foi o nosso professor em 2012. Então, até então, era necessário ter um credenciamento, você tinha um contrato com o Google para que você pudesse exercer essa profissão. Em meados de 2015, o Google abriu para outras pessoas se credenciarem ou se certificarem, para que pudesse ter o conhecimento e entregar esse produto, porque o Google viu que existia a possibilidade do Brasil inteiro ter isso, né? Até as ruas passaram a ter o Tour 360 graus e em 2015 houve a criação do Veja por Dentro. Então as pessoas entravam ver a empresa por dentro através do Street View. Ele colocava algumas obrigatoriedades, né? Você tinha que cumprir ali dentro do Google, isso em 2015, estabelecia-se lá que, por exemplo, você tinha que fornecer para o Google 150 imagens, eu não vou lembrar números. Era aproximadamente 60 imagens para você ser certificado do Então, Google. eles faziam uma análise, né? Então, você criava uma conta e começava a subir. Você viajava ou na sua cidade mesmo, você ia em 60 pontos lá que você entendia, que você escolhia e fornecia para o Google. E ele ia te autorizar ou não. Provavelmente ele estabelecia alguns critérios de qualidade de imagem, alguma coisa assim. Apesar que qualidade de imagem em 2015, né, era algo que ainda estava sendo muito trabalhado. Mas frisando a tua pergunta, nós não somos funcionários do Google, tá? Hoje e sempre, o Google não tem funcionário que vai até uma empresa, que cria as imagens em 360 graus para essa empresa, ou o Google também não liga oferecendo esse tipo de trabalho para as empresas, tá? O que existem são empresas como a MG Tour e tantas outras no Brasil que podem fazer esse tipo de serviço. Até 2021, o Google ainda abria certificação para que você entrasse lá, fazia o cadastro, esse cadastro você entregaria 60 imagens da cidade, rotatórias, praças, igrejas, onde o carro não consegue entrar, entregava essas imagens para o Google validava e te dava um certificado. Este certificado dizia que você era de confiança do Google, porém o Google não paga por esse serviço, não cobra também dos profissionais que entregam esse tipo de serviço para ter certificação. O que gerava era uma lista onde você acessava o Google e pesquisava por nomes de pessoas que exerciam essa atividade. Apto. Exatamente. 2021, o Google ele deixou de fazer essa certificação, porque ele viu que não havia uma necessidade de ter esse certificado. Por quê? Existem empresas que têm o certificado e entregam um serviço muito aquém do que o Google pede, tá? Um serviço assim muito de má qualidade.
E existem empresas que não têm o certificado e entregam um trabalho de ponta, muito bem elaborado, muito bem editado, da forma com que tem que ser feito. Ou seja, hoje, 2024, você não precisa ter um certificado para trabalhar com fotografias 360 graus. Você precisa ter o conhecimento, a técnica e fazer a coisa certa. Top. Marcelo, então bora lá. Mais uma pergunta que veio aqui para nós, tá? Para aquele empresário que quer contratar o Tour 360, quais são as principais vantagens para ele? Tá. Imagina só, Ney, você tem uma empresa e essa tua empresa ela tem um horário comercial de trabalho ali, das 8 às 18, das 8 às 20, das 8 às 22, depende do segmento de onde você está. O Tour Virtual em 360 graus ele vai permitir que a tua empresa tenha visitações online durante 24 horas por dia. Ou seja, o Tour Virtual ele deixa as suas portas abertas durante 24 horas por dia no mundo online. O cliente ele entrou para pesquisar sobre o seu produto ou serviço, ele encontrou a tua empresa, ele consegue entrar dentro da tua estrutura, conhecer o teu estilo, conhecer o teu conceito e conhecer o teu padrão. Consequentemente, vai despertar o desejo dele em fazer negócio com a sua empresa, seja ele ligando, seja ele fazendo uma compra online ou indo fisicamente até a tua empresa. Então, o Tour Virtual ele desperta o desejo das pessoas irem fazer negócio, passando muito mais confiança e credibilidade para o teu espaço, porque ele realmente está vendo ali como é o teu padrão, como é a tua empresa. Existe uma pesquisa onde mostra que a cada 10 clientes que fazem uma visita online, 6 vão até a tua empresa, ou seja, 60% vão até a tua empresa e provavelmente vão fazer negócio com você se ele chegar lá e comprovar. Ele viu no 360 graus toda a sua estrutura, ele chegou lá, ele vai ter um déjà vu. Ele, caramba, parece que eu já estive aqui dentro. Então se torna mais próximo, mais familiar e mais amigável o ambiente para ele, porque ele já, na cabeça dele, ele já conhece, ele fez um passeio virtual, ele teve uma experiência virtual dentro da sua empresa. E faz todo sentido, né? Porque às vezes você vai procurar alguma empresa no Google e aí você vê a foto da fachada dela, às vezes é uma foto até desatualizada, né? Ou às vezes nem tem naquela rua lá aquela empresa que você está procurando lá. Essa empresa está atualizada. Sem falar dessa questão do tempo, né, Ney? Porque otimiza os negócios, né? Negócios, enfim, às vezes você está vendendo um imóvel ou em questão de cidades diferentes mesmo, né? Então você proporciona de modo que a pessoa vai criar muito mais confiança, né? Em fazer ali o pagamento, assegurar o negócio, né? Falando em confiança, Gutierrez, essa é para você responder para nós aqui então. Como um tour virtual em 360 pode impactar a experiência do cliente e a tomada de decisão na hora da compra? Olha, é isso que a gente, né, exatamente isso, confiança, né? O Tour 360 graus, porque ele evidencia detalhes. Então, imagine você, né, fazendo a compra de um imóvel. Quando você recebe uma ferramenta como essa, de um tour, você vai poder ver em detalhes, né, o que aquela metragem, né, a vista, porque hoje um tour ele pode te mostrar, te dar a oportunidade, a experiência de ver exatamente, né, aquela vista, o andar que você está comprando. Então, assim, ele é feito mesmo, construído de maneira personalizada. Tanto é que a gente se reporta como sendo Tour 360 graus, personalizado e integrado às redes sociais. Personalizado porque ele vai ser construído especificamente atendendo o seu nicho, o seu negócio. Então, se você é uma construtora, são decorados, um hospital, escolas, restaurantes, então hotelaria, né? Todos os nichos que você pensar hoje, uma frutaria, uma panificadora, um café, todos os nichos hoje, eles entram no Tour 360 graus por conta de criar essa confiança. Imagina você, Maringá é uma cidade muito linda, né? A gente tem como experiência os nossos projetos que rodam aí, tem muita gente que acompanha os nossos trabalhos. Eu falo em relação aos trabalhos do Ribeiro, porque ele que constrói, ele que tá nessa parte aí artística, né? Então, as pessoas falam, nossa, Maringá é muito lindo, vocês fotografam empresas, porque acho que é uma coisa que acaba casando, sabe? As empresas, elas veem o nosso trabalho, elas falam,
tô mexendo aqui, porque é normal, né? Essa coisa de estar sempre investindo, né? Melhorando. E aí, a gente sempre calha que tem projetos lindíssimos de empresas que investem, né, em proporcionar um ambiente agradável, né, para o cliente. Hoje tem muito disso, né? As empresas estão muito focadas na experiência interna mesmo, exatamente. Né? E às vezes você já proporciona isso através do tour. Top. E um pouquinho mais ainda, eu vou um pouquinho além, que imagine você a otimização desse tempo, que é você poder clicar num link, né, e mandar para mim enquanto cliente. A partir do momento que eu me torno sua cliente, né, tem essa coisa da indicação, esse link fica salvo seja no seu iPhone, no seu smartphone, ele fica salvo, né? Então, eu mesma vou propagar isso. É diferente de eu só falar, pera lá, vou procurar um telefone aqui. Não, eu vou te mandar uma ferramenta, vou mandar uma ferramenta lá do barbeiro, né, que tem o Tour 360 graus, que vou mandar através de um link que vai chegar com toda a imagem do espaço, do que tem o ambiente da criança, que eu vou levar lá a criança também, não tem, né, o restaurante tem, não tem. Enfim, a pessoa chega muito mais familiarizada com o espaço, né? Eu fico imaginando, por exemplo, acho que esses dias eu vi um material seu filmando um carro por dentro, então quero comprar um carro, de repente quero ver o espaço interno antes de ir até a loja, abrir o tour, quero alugar um apartamento ou comprar um apartamento, fazer um investimento, você consegue entender isso lá dentro. Com certeza, com certeza. Marcelo, e quais são as tendências futuras, né, voltadas para tour e como que você vê o mercado evoluindo? Tá, a tendência do tour virtual é crescer cada dia mais porque o mercado está muito online, né? Hoje, voltando um pouquinho no período de concessionárias, os clientes iam até a concessionária, queriam sentar no carro, testar o carro por a mão, ver a textura do carro, ver o material do carro. Hoje, 90% dos clientes, toda a tomada de decisão dele parte no online, seja ele pesquisando no site, seja ele pesquisando num blog, ou seja ele visitando, fazendo uma visitação online através de um tour virtual ou até mesmo de um óculos de realidade virtual. A decisão está sendo muito mais rápida porque o mercado online está muito acelerado. Depois da pandemia, esse mercado online cresceu muito. Consequentemente, o tour virtual trouxe várias possibilidades. Hoje você pode entrar dentro de um carro, conhecer todo o painel, saber todos os benefícios que esse carro te entrega. Você pode entrar dentro de um caminhão, entender como é esse caminhão por dentro. Você pode entrar dentro de um apartamento, entender como é as medidas do apartamento. Tudo isso sem sair de casa, no conforto da tua casa, com muito mais tranquilidade. Inclusive, um dos objetos muito utilizado é o óculos de realidade virtual. Esse óculos de realidade virtual, ele pode te possibilitar você estar em pé aqui dentro da nossa sala, da sala do podcast onde nós estamos aqui, e ele estar passeando lá em Veneza, ele estar passeando lá em Paris, ou dentro de uma loja, ou dentro de um carro. Então, através daqui, ele entra no mundo virtual. E é um óculos que tem se tornado muito comum. Inclusive, a gente viu vários vídeos recentemente aí de pessoas andando com esses óculos já na rua, usufruindo dentro do mundo virtual, dentro do 360 graus, onde gera uma realidade mista. Então, assim, é uma tendência que veio para ficar e se expandir muito, é o tour virtual em 360 graus. E Ney, olha que engraçado, isso é muito atemporal. Nós passamos por uma experiência, o Ribeiro foi convidado, uma empresa contratou, na verdade, o aluguel do óculos virtual. É uma casa de cuidados com pessoas idosas. Imagine você, né? Então, as pessoas ali de mais de 80 anos, né? E aí, ansiosos ali por colocar, foi muito agradável, muito satisfatório o trabalho. E aí, o Ribeiro colocava, né, nessas pessoas, esses senhores, senhoras, alguns pediram, por exemplo, para visitar uma determinada praça no Japão. Teve um senhor que pediu para poder vivenciar uma missa em Aparecida do Norte. Então, assim, essa tecnologia toda, ela tá aqui para mudar a vida, né, não só, né, da juventude, né, dessa próxima geração, da nossa e das próximas, mas também está fazendo diferença na vida, né, dos nossos avós, dos idosos. Então, a tecnologia Legal, né? Às vezes a pessoa não consegue mais se locomover, né? Aí você leva lá, ela tem essa experiência. E, Gutiara, e como a MG Tour hoje ela se diferencia de outros fornecedores de tour virtuais do mercado? Olha, a gente preza, né, desde o início ali do primeiro contato, por sempre tirar toda e qualquer dúvida, explicar, né,
todas as oportunidades onde a pessoa vai poder, a empresa vai poder usar a partir do momento que ela contrata, investe numa ferramenta como essa, em todos os meios que ela vai poder usar, porque ela é integrada com todas as redes sociais, né, as facilidades que essa ferramenta vai trazer e oportunizar, dessa proximidade com o mundo, né, de ampliar realmente os limites do seu próprio negócio. E a gente trabalha com muita paixão, Ney. Então, acho que algo que sai aos nossos poros aí o tempo todo e o brilho nos olhos é a questão da paixão pelo que nós fazemos. Até aí a gente entra num mérito pessoal que a gente brinca, né? O Ribeiro, nas nossas negociações, quem chega às vezes primeiro nele, um contato, uma visitação, uma indicação nele, aí ele faz toda essa parte, né, artística, tira dúvidas, para saber das necessidades, né? E aí a gente, porque nós criamos, né, os botões. Então, por exemplo, solicite um orçamento, fale com um especialista, né? E aí, quando se trata da questão orçamentária, aí vem para mim. Por quê? Que eu falei que aí a gente vai pro mérito pessoal. Porque o Ribeiro, ele fala assim que trabalharia até de graça, sabe? Tamanha a paixão dele pelo que nós fazemos hoje. Olha que legal. Agora fico imaginando, por exemplo, um empresário ouvindo isso, né? Encontrar uma pessoa que faz com tanto amor aquilo que se propõe, que faria até de graça. E aí que tá o grande propósito daquilo que a gente se faz. Então imagina que esse empresário tá te olhando agora, Ribeiro. Que dica você daria para ele, para que talvez ele esteja pensando em levar o tour virtual para dentro da empresa dele? Cara, é um produto fantástico, um produto que abre as portas das empresas, evidencia a empresa. Nós temos relatos de clientes nossos em acompanhamentos de números ali, que isso daí dá para ser feito, acompanhamentos de metrificações dentro de um tour, que já teve visitações de pessoas do Japão, dos Estados Unidos, da Coreia, de tantos outros países que conheceram empresas daqui de Maringá. Conseguiram entrar dentro da empresa. Isso passou muito mais confiança, muito mais credibilidade, muito mais facilidade no fechamento de uma negociação que estava em andamento e a ferramenta fez esse diferencial. Então, assim, e também não existe um limite de empresa, se ela é muito pequena ou muito grande ou de médio porte. Então, assim, todas as empresas podem usufruir de uma ferramenta dessa, ela se torna uma ferramenta saudável, um marketing saudável. Então, assim, nós, enquanto MG Tour, quando nós pegamos uma empresa para fazer o processo, nós cuidamos ali da parte da organização, damos toda a parte de orientação para poder extrair o melhor daquele ambiente. Nós disponibilizamos horários diferentes, flexibilização de horários para atender. Se o cliente precisar fotografar 5 horas da manhã, 2 horas da manhã, já teve restaurantes aqui em Maringá que nós fotografamos às 4 horas da manhã. O cliente falou, olha, antes do horário eu não consigo disponibilizar minha equipe, mas eu consigo após. E é uma pizzaria, ela fecha às 4 horas da manhã. Às 4 horas da manhã eles tinham arrumado tudo, eu estava lá junto com o proprietário fazendo as imagens. Então isso para nós é prazeroso, é satisfatório e a gente se engaja junto, a gente vira meio que dono da empresa, cobrando para que realmente aquela ferramenta tenha resultado para ele e para nós, porque se ele tiver resultado, nós também temos resultados. Então acaba sendo um projeto bem personalizado cada um, né? 100%. A gente nunca faz um projeto igual ao outro. Cada projeto é pensado no DNA da marca, na identidade da marca, nas cores da marca e também na história em que tem por trás daquilo que está sendo comercializado ali. Ô, Ribeiro, é uma conversa que uma hora passa voando, né? Teria assunto para muito mais horas, ainda mais quando se fala em tecnologia, quando se fala em inovação, quando se fala em futuro de mercado, né? Sim. Qual conselho que você recebeu assim que foi o conselho de virada de chave na sua vida? Olha, fazer tudo aquilo que a gente vai fazer com maestria e com qualidade, com excelência. Então, assim, seja independente do porte de empresa que você está atendendo, do estilo de trabalho que você está entregando, mas entregar de paixão mesmo, sendo feito para você. Então, assim, tudo que nós vamos fazer, tanto eu quanto a Gutiara, nós como Casal 360 ou como MG Tour, nós entregamos sempre o nosso melhor mesmo. E já teve situações da gente entregar o trabalho, olhar para o trabalho e a gente falar assim, caramba, que impacto que isso vai causar na empresa, o que resultado que vai trazer para essa empresa, a gente ficar ali emocionado com o impacto que aquilo ali traz. E a gente vê o brilho no olhar do cliente quando a gente finaliza e entrega. Então isso para nós é extremamente satisfatório, não tem como argumentar a satisfação que a gente tem, o prazer que a gente tem em ver um trabalho desse sendo entregue e que vai trazer resultados. E para você, Gutiara, qual o melhor conselho que você já recebeu?
Melhor conselho. Eu sou, acho que uma romântica pela vida, assim, uma eterna romântica. Eu coloco amor em tudo que eu faço, né? E eu falo que os meus conselhos, ele vem muito do meu espiritual, sabe? Então, colocar amor mesmo em tudo que faz. Mas teve uma frase de uma senhora, por meados de 2013, 14, que ela falou para mim, olha, siga essa frase aqui que você nunca vai deixar de atingir os seus objetivos. É uma frase forte, impactante, persuasiva, mas que faz muito sentido. Até na época eu coloquei numa agenda minha, eu li essa frase praticamente todos os dias, que é insista, persista e nunca desista, pois somente assim você conquista. Combinou, velho, uma poesia. E, Ribeiro, a gente está entrando na parte final aqui da nossa entrevista e tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados. O Vitor, que faz parte aqui da VMark Vídeos, que está editando esse material para mim. Em algum momento a gente vai usar esse material com muito amor e com muito carinho, que é uma pergunta simples. E ela veio de referência de Napoleão Hill, quando ele resolveu fazer a mesma pergunta para vários empresários, né, que ele admirava. Ribeiro e depois Gutiara. O que é sucesso para você? Sucesso? Caramba, é uma pergunta bem ampla, né? Mas para mim, sucesso hoje é ter uma família, ser temente a Deus e estar sempre entregando o nosso melhor para o próximo. Independente de valores financeiros envolvidos, se a gente cobra 1 ou cobra 1 milhão, a gente sempre vai entregar o nosso melhor. Eu acho que quando a gente entrega sempre o nosso melhor e a gente tem uma mente inquieta, sempre buscando evoluções, a gente vai ter sucesso em tudo aquilo que a gente faz. Valores são consequências. Quando você preza em entregar aquilo que você quer para você para os outros, você tem sucesso naquilo que você faz. Na minha visão é essa, você entregar o teu melhor como se fosse para você mesmo, mas entregando para um próximo, sabendo que ele vai ter sucesso com aquilo que você está fazendo por ele. Legal. Gutiara. Eu fiquei pensando aqui, mas de pronto, se você tivesse perguntado para mim primeiro, eu acredito que essa eu já teria a resposta na ponta da língua, que é fazer o melhor, viver o meu melhor hoje, com o que eu tenho hoje. Então, o meu sucesso, ele acontece hoje. Eu não tô buscando pelo sucesso futuro, porque eu não sei o que me aguarda, não sei se eu estarei aqui amanhã. Então, o meu sucesso, ele parte do princípio do melhor que eu tenho hoje e com o que eu vou fazer com esse melhor. Legal. Para você que nos assistiu aqui até o final, fico muito feliz de você estar gostando, de estar curtindo. Não deixe de compartilhar esse material e curtir aqui também. Mas antes da gente entregar aqui, Ribeiro, tem alguma última mensagem que eu gostaria de passar? E na sequência, já pode passar suas redes sociais e como que faz também para contratar seu trabalho? Você pode olhar para essa câmera aqui, ó, fazendo um favor? Bom, para nós está sendo um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da nossa história, um pouco do Casal 360, um pouco desse mundo virtual que é muito vasto, muito amplo, né? Então é muito bacana a gente poder contar um pouco da história, porque muitas pessoas vêm até a gente, buscam entender como a gente começou, onde a gente começou, qual que é o caminho que a gente trilhou. E esse material, esse podcast para nós está sendo assim um divisor de águas, porque a gente vai conseguir entregar muito conteúdo para as pessoas que se inspiram, que buscam conhecimento com a gente e que querem trilhar um caminho aí que vai trazer prazer para todo mundo dentro da sua casa, dentro da sua empresa e para os clientes que vão estar usufruindo desse material também. Para nos encontrar hoje, tem o nosso site aí, é mgtour360.com.br, tem o nosso Instagram também, é mgtour360, e o nosso WhatsApp, tanto o meu quanto a Gutiara, os nossos telefones estão sempre disponíveis aí para que a gente possa atender os nossos clientes. O meu é o 44 991 17 0507, 991 17 0507, e o da Gutiara é o 999 667100, 999 716600. Seja sempre muito bem-vindo aqui, foi um prazer estar com você, tá, Ribeirão? O prazer é todo nosso, foi uma satisfação estar aqui com você. Gutiara, olhando também para aquela câmera, aquela que está no pedestal ali, tem um último recadinho para você passar para aquela pessoa que está te ouvindo, e de repente, eu acho que é legal, se der sentido,
Talvez aquela que tá lá na casa com o maridão, com a esposa, e que tá faltando acreditar um pouquinho mais no parceiro. Então vamos lá, ó, a minha mensagem final. Eu estava pronta aqui para falar mais direcionado para o lado profissional, mas como o Ney me perguntou aqui do pessoal também, a gente tem tido experiências, né, de chegar até nós, alguns casais com situações assim, né, alguns com poucos anos de casados, outros com bastante, né, e esses inclusive que às vezes tem ali bastante assim, digamos, sei lá, entre 10 e 20 anos de casados, enfim. E aí a gente, uma coisa que eu quando eu tenho oportunidade de alguém mais próximo, né, eu pergunto diretamente, mas eu me questiono às vezes no sentido de poder contribuir e pensando assim, né, qual que vai ser a minha fala quando eu tiver essa oportunidade, né, alguém que está dentro de um casamento e o casamento não está indo bem. Então, o que eu diria? É uma única pergunta. Quando começou? Qual que era o sentimento? Né? Porque se todo mundo reavivar aquele sentimento do começo, né, o que fez duas pessoas se aproximarem é a mágica do recomeço, né? E é como todos os desafios que a gente passa em relação à saúde, os cuidados pessoais, né, a busca por uma vida saudável. Não tem nada de errado em recomeçar, né? Mas tem que querer, com a alma, né? Pode ter certeza que essa mensagem chegou para alguém que tá lá, né? Porque não é sempre que a gente tem exemplos igual a vocês que perpetuaram o relacionamento de vocês. Por mais que a gente fala muito sobre a parte profissional aqui também, mas a relação pessoal, ela ultrapassa limites, né? Então, às vezes a pessoa tá lá na parte profissional dela, ela precisa de um parceiro. Ninguém melhor do que a Gutiara aqui, que acompanhou tantos anos o Ribeirão, passar uma mensagem dessa. Para você que nos assistiu, espero que tenha gostado. Ficamos aqui com o casal Tour 360. Vai ficar aqui embaixo, aqui as redes sociais deles. E para você que é empresário, é um ótimo profissional para que possa expandir a sua empresa sem limite. E para você também que de repente quer aprender um pouco mais, para você que está olhando aqui, gosta de câmera, gosta de fotografia, gosta de fazer vídeo e quer entender como pegar esse dom que tem aí dentro, esse olhar gostoso que tem aí dentro e querer entender como você pode trabalhar nesse nicho, o Ribeiro também dá mentoria. Então vai ficar o contato dele aqui, você pode chamar ele, que eu tenho certeza que existe aí um caminho de possibilidades para você também. Legal? Então um beijo aqui do Ney, um beijo para a Vmark, nosso parceiro oficial, e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais!